Antigamente tinha que acordar cedo. Ali levantava cedo. E quando trabalhava, e puxava toda hora de 3, 4 horas de madrugada. Era tudo com boi. Estrada ruim. Serraria longe. Lá em Guaíba, Porto Alegre, ele nasceu. E veio morar em Selva. E de lá ele veio para cá. Eu nasci em Selva. E depois de quase 15 anos vim para cá. Junto com o pai. Toda a família do pai veio. O pai e os meus 5 irmãos e a mãe. O pai tinha 5 filhos. 2 filhas até 4 filhos. Direto para Modelo na linha Soldados. Aqui embaixo, onde mora o Artemio Kotwitz hoje. Para lá um pouco, a segunda casa para lá. Onde tem aquelas casas lá de cima da estrada hoje, logo para lá. Lá o pai comprou. E lá eu fiquei até que eu passei anos 60. E aí eu vim aqui. Eu paguei por 10,5 hectares aqui, 33 mil escriturados. Cruzeiro. E o pai pagou 75 mil, eu acho, para a área dele, 32 hectares. Mas uma casinha pequena, um galpão, com tábua lascada, não cerrada, era lascada as tábuas. Machado, que não tinha outra coisa antes. A casa já tinha as tábuas cerradas, mas o galpãozinho e as outras repartições lá. Isso demorou para vir. Demorou. E quantos anos faz que nós temos energia elétrica aqui? O modelo era antes. Muito antes. Aqui, bom, tanto faz também, mas deve ser uns 30 para 40 anos aqui é a nossa linha. Como dava isso, e depois foi botado um troço frio lá, esquentava a água aqui, botava lá, abria a torneira, tomava banho. Já está por aí ainda. Só que está tudo enferrujado já. Esquentava uma panela de água em cima do fogão e botava um pouco dentro, daí tinha embaixo que tu abria, assim, era muito legal aquele chuveiro. Sem luz, água morna. Daí tu erguia, o pai fazia uma coisa assim em cima, daí tu erguia, né, daí caía água que nem esse chuveiro em cima. A luz era tudo lá. Mais um outro, pequenininho, de querosene. A luz aqui dentro, não tinha outra luz. Era tudo a querosene lá também. Essa é para sair fora na tormenta. É lampião de tormenta. Aí pode ir o vento, ele não apaga. Se ele está em dia. Também vai acontecer, né? No dia, sim. Católico. A primeira igrejinha para ajudar a fazer lá fora. Bem pequena estava. E a outra até. Foi o primeiro tempo que nós estávamos ali. Eles não acharam ninguém para trepar lá na Torre do Sino. Eu e o meu irmão fomos lá. Para botar da bunha de madeira, então que ia. Nem telha não tinha para cá. Era só de tabuinha. Não tinha cerâmica por aí. Então lascava as tabuinhas e botava as tabuinhas. Aqui também, a primeira benfeitoria era tudo com tabuinha. Até aqui. No fundo tem tabuinha ainda, mas estão no chão. Foi tirado. Essa aqui eu fiz, estava primeiro lá, mas era menor. E depois tirei lá e botei para cá. Ela tem aqui, que ela está aqui, está... A casa tem 48 para 49 anos aqui. Esse soalho aqui estava em Modelo, no hotel. Esse soalho aqui até lá foi feito a muque. Aplainado, macho e fêmea, tudo. Essa não estava na máquina. Manual, tudo. E nós compramos aquele hotelzinho depois, eu e o meu irmão, falecido hoje. 4 anos na aula, mas lá embaixo. Eu fui só 4 anos, não bem meio ano na aula. Aqui eu não fui na aula. É só lá embaixo. Eu não tenho muita aula. E ninguém risca com a unha. Então eu escrevia aqui, depois apagava com paninho molhado. Aí tinha um lápis com tipo pedrinha, redondinho. E ele fazia a escrita branca aqui. E essa não tenho mais. Terminou o resto. E hoje não acho nem sequer. E branquinho. Eu escrevia que nem com lápis. Mesma coisa. E dava a escrita branca. Ali em cima, e no outro dia na aula, quando eu estava conferida, um paninho úmido em cima ficava que nem agora. Apagava. E aí continuava de novo. Isso quebra fácil, isso aí. Parece um risquinho, mas fica liso.
Isso aqui é na aula, sim. A maletinha também é a minha que eu ia na aula. Só que a alcinha, essa alimentou. Olha, caretinha de madeira ali, bicicleta e de 4 horas, ficava o domingo inteiro. E de dia de semana era na roça. Carpindo, logo cortar, roçar mato, ajudar a cortar um pouco. Isso não tinha divertimento no primeiro tempo. Não tinha. Eu trabalhava sim, porque faltou. E o primeiro ano, o tutu era pouco. Não entrava. A Selma Siba, aquele alemão que morava lá no fundo uma vez, você não sabe. Está lá a foto de nós dois. Sim, faleceu 3 anos atrás. Já está no cemitério ali. Mas a foto está lá. Aquele foto grande lá é ele. E a mulher tem 2 anos menos que eu. Daí que idade. Eu sou 36 e ela é 38. Começamos a cortar mato. Não tinha roça. Puro mato. Puro. Tinha só uma beiradinha na estrada, depois que foi aberta por causa da estrada. Mas só uma beiradinha ali para secar a estrada. É a mesma estrada, está quase no mesmo lugar. E a estradinha foi feita com uma arada de boi. Cada ano, 6 dias tinha que trabalhar, fazer a estrada com os bois. Porque máquina não tinha. A primeira máquina que tinha era lá em Chapecó. E o único hospital era lá em São Carlos. Se ficava doente? Era. E de a pé da morrer. Claro, não tinha. E o pessoal não torcia tanto. Sempre cheio, se tem um peido atravessado, vai. Naquele tempo, não. Depois deu um chipzinho ali, veio um morador, mas uns par de anos depois, comprou um chip lá em Modelo, deu um outro cara. Quando nós viemos em Modelo, tinha 1,29, um dentista. Até eu acho que ele veio um pouquinho depois de nós. E o Etuino Perga, que era comerciante sócio com Jorge da Silva, lá de Porto Alegre, ele também tinha um GPS, ele tinha comércio. E de cara pequena era só esses dois. Aí tinha um caminhãozinho velho, mas hoje uma picape, para puxar uma outra torinha na serraria, era chamado Muxfeld, que era o colonizador de Modelo. E mais um ônibus velho fazendo barulho para levar o pessoal para São Carlos, que era do Alberto Stetz, mas não tinha. Era só. Quando ele nasceu aquela noite, está aqui a Pinhalzinho, aí já tem o hospital em Pinhalzinho. Gastei 3.500, quase 800 quilos de porco, quase 3.800. E até para ir para lá, trabalhou 4 carros, 2 de Serralda, 2 de Modelo e mais um cavalo. E ainda um pedaço de a pé, tudo ficou na estrada. Ele é o mais velho. Esse é o mais velho. E depois dele tem mais 8. Liceu José da Silva, Noel Maria da Silva, Luiz Miguel da Silva, Dulce Inês da Silva, Marcos Roberto da Silva, Felipe Flávio da Silva, Mário Inácio da Silva, Valtir Pedro da Silva e Celso Roque, Celso, esse não dá o nome ali, Celso Jacó da Silva. É eles. E eles trabalharam tudo pequeno e ajudaram. Naquele tempo era diferente. O piá ia de por conta, trazia lenha e coisa. Hoje não pode mais. Se hoje bota no serviço, o velho vai para a cadeia. Tem que ter 16 anos, 17, e depois é o vagabundo pronto. Mas é lei, vão ter que aceitar. E naquele tempo não era isso, não, que o piá pôde ajudar, ele ajudava. Foram para a colônia. Os primeiros, que foi a moça. E a segunda, as 2 moças, eu acho. E depois foi ele. E depois foi os outros. Um mora aí no outro lado e outro lá na cidade. E os outros foram na cidade depois. Que tinha em comerciante, quando nós viemos, tinha 2 modelos. Aquele Perga e um ali da Purba, mas um comercinho pequeno. Botega e polão não tinha. Que os comerciantes tinham para vender, tinha, e o resto ficava sem. Ou ir para São Carlos, saudade.
18. E depois tem mais 5 bisnetos. É 5. A Jane 2, Vilmar, e aqui, digo 6, a neta, é 5. Olha, vamos dizer o que ali? Era bonito quando nós víamos, mais bonito que hoje. E menos gente, muito menos. Porque tem muita coisa que se lembra que hoje não existe mais, que a gente gostava. E outra coisa que tem hoje, certa coisa a gente nem aproveita. Não. É de outros então. Já de máquina, na roça em diante, naquele tempo era tudo a muque, hoje é só máquina quase que trabalha. E eu nunca trabalhei com máquina na roça assim. Era com boi. Primeiro com foice e machado e depois. E o primeiro tempo também máquina não, porque era puro mato. Puro. O outro lado ali do rio, isso era mato lá debaixo onde morava o Ivo Schlesser. Isso, era puro mato, não tinha ninguém naquela época. Era dos Mijaels, toda a vida tinha. Até tempo dentro, sim, eu fazia sempre, agora eles fazem. 3 anos eu estava bem sozinho, depois do falecimento dela. Essa benfeitoria ali era a casa. Até o cepo do canto é os mesmos ainda. Foi feito no ano 60. Era a casa assim, o cepo de baixo, os cantos ainda era a casa. Isso foi para os anos 60. Era a primeira, sim. Sim, ela era 6x8. Era outro tanto para cima. O primeiro cara que ia mudar com aquela lei nova, 7% sobre o valor, essa Brasília. Ela é ano 80. Bem nova. O que dava? Isso aqui foi botado. Isso aqui foi botado há 14 dias. Essa parte ali é o tínamo e o relé. Ela não tem mais tínamo, ela tem alternador agora. E sempre, toda a vida, sempre cheio de milho. Ali sim, não tinha cooperativa, essas coisas. E de lá ia para o chiqueiro. Na nossa pasta e mandioca para o trato. E soja no meio do milho, sim. Soja e feijão. Essas canjas também, que fui eu que fiz. Ah, isso tem umas quantas velhas por aí, isso estraga. Que nem isso aí, ó, estraga. É a ligeira que faz. Ela puxa ali. Isso se queria fazer para bonita, tu ia ficar alguma semana ali. Isso é uma coisa que o primeiro ano que nós estávamos aqui era pouco. Para achar um boizinho. O pai já trouxe uns novatos junto e 2 vacas. E mais 2 terneirinhos, mas muita gente veio sem nada. Porque era muito pobre, não tinha roça, não tinha pasta, só moto. O pai já trouxe. trazer, né? É. O pai trouxe o que teve, mas ele já comprou com um pouquinho de roça. Comprou até um milho junto. Aí tinha 2 moradores lá que não conseguiram pagar, venderam para o pai. Faleceram aqui em cima, em Serra Alta. Foram para lá depois. Os que estavam antes do pai, 2 anos comprando Muxol e não conseguiram pagar. O pai entrou para comprar, vendendo para eles, e eles compraram lá em cima da Companhia Sul Brasil, que era baratinha de novo. Aí o pai ficou com deles e eles foram para lá. É 3 quilômetros por cima ali. Aqui é as correntes que vai nos boi para puxar tora. Para puxar as toras antigamente. Botar na grade, quando vai lacradear com os boi. Ah, muita coisa ia mudar. Para mais fácil, sim. Sempre. Ah, ia sair para outra vida. Hoje, então, certo, muita coisa faz fácil. E quando veio maquinário para plantar a nossa raça ali, quanto favoreceu? Custa um pouquinho mais dinheiro, mas o suor também é menos. Tinha quando nós viemos, e tinha paca, tinha cutia, tinha veada, tinha tateta, porco do mato, até uma outra onça dava sinal. Só que eu não enxerguei nenhuma. Veado matei, tateta, para comer. E quanta gente que entrou ali, não tinha carne, foi para o mato, matou um bicho. Para ter carne. Hoje ainda tem cata do mato e aquele... o marão, não me lembro o nome dele agora. Ele é pior que o cata do mato. Zé, como é o nome daquele outro bicho, não cata do mato, que vem pegar galinha? Crachaim? Crachaim e mais outro. Ah, Irara? Irara.
O Iara é o pior. Isso tem hoje ainda. Bem do mato e pega. Mais quando o milho dá um pouquinho levantado, escondido. Esse prédio lá. Bem antigamente, antes nos tempos, quando nós éramos crianças, só isso. Só sabugo, folha, papel. Está trancado aqui. Não abre mais. O cartório, como diziam. Antigamente era o nome disso, cartório. Chegava alguém, onde é que está o vizinho? Está no cartório. E aí sabia onde é que estava. O primeiro tempo sim, era tudo ali, mano. Hoje tem todo. Tem italiano aqui, o Ceni já é italiano. Mas também não tem mais gente. Tem lá, eu acho que olhando lá de baixo tem 20 tapera, eu acho. Aqui para cima saíram. Tem casa tapera, mas tem gente morando para cuidar, mas não tem, dá para dizer vizinho. Ele vai pegar a serra lá. Eu puxo aqui e a senhora lá. Depois o senhor empurra e eu puxo. É assim. E a serra deitada, como ela está ali agora, se quer derrubar. Se está de pé. E se o pau está caído, então ela vai de pé.